Abra as vossas Bíblias, aleluia, em Mateus capítulo 7. Glória. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Do versículo 24 até o 27. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Todos os irmãos já encontraram? Amém. Louvado seja Deus. Amém. Louvado seja Deus. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva e correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei a homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Os irmãos podem sentar em nome de Jesus Cristo. Desde já. Glória a Deus. Quero trazer também saudações do meu pastor Douglas, o qual me concedeu a sua autorização embaixo da tua bênção para estar aqui junto com os irmãos, para juntos aprendermos aquilo que o Espírito Santo tem nos falado. Sou muito grato em voltar a esta casa, ver o nosso irmão e pastor Léo e a nossa irmã e pastora Fátima e todo o corpo de obreiro desta igreja e toda a igreja que é membro da igreja de Cristo Jesus. Me alegro em saber que vejo alguns rostos aqui novos. Isso quer dizer que a semeadura, aleluia, está sendo semeada na boa terra. Louvado e engrandecido ao nome do Senhor Jesus Cristo. Sou muito grato. Todas as vezes que eu vim aqui, fui muito bem recebido e continuo sendo. E quero falar para os irmãos. Agradeço a oportunidade no qual a minha esposa relatou o acontecido, mas para nós desde já não mudou nada. Não mudou nada. Os títulos que nós temos recebido e armos de receber não muda nada. Sabe por quê, irmãos? Porque todo aquele que é ministro, ele está para servir. Aleluia. Ele está a serviço do reino. Aleluia. Quanto mais você cresce na presença de Deus, mais você tem que trabalhar. Porque foi assim que aconteceu com Jesus. Aleluia. Ele se tornou, aleluia, saiu do seio do Pai, veio no nosso meio, se manifestou como homem. Aleluia. Manifestou a tua palavra. Aleluia, palavra esta viva, que edifica a tua igreja. Aleluia, representando o Pai, que é grande. E ele disse: o meu Pai é o que me enviou. Toda honra e toda glória a Ele. Eu vim para servir a vós. Aleluia. E servir com amor e gratidão. Aleluia. Eu louvo a Deus, aleluia, todo o tempo. Aleluia, sou muito grato nisso. E é uma coisa que tanto eu como minha esposa, indiferente do ministério que nós estamos, mas a gente sempre procurou abraçar o reino dos céus com a nossa pouca força. Porque desde quando a gente começou a entender que a nossa casa tem de estar edificada no reino, aleluia. Aí você faz tudo para o reino. Você faz tudo para o crescimento do reino. Você faz tudo para a edificação da casa no reino. Sabe por quê? Porque tu e eu somos a morada do Altíssimo. Aleluia, onde Ele edifica. Aleluia, a tua graça, a tua misericórdia. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Interessante que olhando para esse texto de Mateus capítulo 7, aleluia, Jesus traz um ensinamento para os seus discípulos, dizendo que o sermão do monte, aleluia, Jesus ensina a pedir a Deus por aquilo que Deus, aleluia, aquilo que precisamos, tratar uns com
os outros e a viver como verdadeiros filhos do Rei Celestial. Então, ao decorrer esse texto, até a gente chegar no versículo 24, no qual nós estamos, aleluia, decorrendo em poucas palavras, naquilo que o Espírito Santo há de nos falar, Jesus disse assim, aleluia, separando do versículo 1 até o versículo 12, sobre as nossas responsabilidades. Ele deixou muito claro, para a gente chegar como a nossa casa está edificada, ele começou a decorrer o texto dizendo já pelas nossas responsabilidades. E que responsabilidades são essas, irmãos? Responsabilidade para o salvo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ele está a resgatar muitos salvos que hão de crer nessa palavra. Santo Deus. Para nossas responsabilidades para conosco. Você tem uma responsabilidade para com o Pai. Ei, para você ser edificado sobre a rocha, comece a entender que você tem responsabilidade. Meu Deus. Eita. Nossas responsabilidades para uns com os outros. Aleluia. Verdade. Para nossas responsabilidades com o Senhor que nos alistou para a boa obra. Glória. Aleluia. E uma responsabilidade também temos para com o mundo. Jesus, quando relatou na sua oração em João 17, logo no decorrer do texto, ele começou a apresentar aquilo que Deus tinha dado a ele. E logo no final ele falou: Deus, eu irei para ti, mas guarda aquele que tu me deste. E também guarda aqueles que ainda hão de crer nessa palavra. O mundo, eles hão de crer nessa palavra. Eles hão de ser alcançados para ser edificados na tua palavra. Olha as nossas responsabilidades. Aleluia. E Jesus também faz algumas ilustrações dentro desse texto. Ele traz no seu versículo 13 e 14 as duas entradas. Que entradas são essas? Ele deixa a nossa escolha: a entrada para o inferno, porta larga, à vontade, como segundo o seu querer, a sua própria vontade. A entrada para o céu, no seu versículo 14. E Jesus ali fazendo as suas ilustrações, ele vai decorrendo o texto, ele fala assim, nos versículos 15, parte A, e no versículo 15, parte B: os dois animais, aleluia, condenação de falsos profetas. E quem são eles? Eles fingem ser ovelhas. Eles provam ser lobos. Nos versículos 21 ao 23, ele diz assim: os dois tipos de discípulos: discípulos verdadeiros e falsos discípulos. Aí voltando para o versículo 16 até o 20, ele fala assim: as duas árvores. Aí ele diz assim: uma boa árvore não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. E Jesus, decorrendo o texto e chegando aonde nós acabamos de ler, ele diz assim: que havia dois construtores que começaram a construir as suas casas. Nos seus versículos 24 ao 27, ele começa a expressar o que é um construtor. Aí ele diz para você e para mim nesta noite: aonde nós estamos edificando a nossa casa espiritual. Aqui ele está comparando um construtor que constrói uma edificação, seja um edifício, uma casa, aleluia, um prédio, olhando materialmente. Mas ele está trazendo uma reflexão no lado espiritual, onde você está edificando a tua casa. E para você edificar a sua casa, ela tem que estar bem firme, um alicerce bem firme, mediante a palavra de Deus. Todo construtor de uma casa material, ele analisa a terra que vai ser construída em meio da edificação. Glória a Deus. Ele sabe que aquele solo, se for para receber um edifício, requer mais cuidados. É contratados especialistas para olhar aquele solo com cuidados, porque vai ser edificado uma construção muito grande e pesada naquele terreno, naquele solo.
Quando se trata de um sobrado, não requer tantos cuidados, mas mesmo assim a edificação tem que ser muito boa. E quando se trata de uma casa simples, não tem altura, não tem peso, não tem andares, não é tanto de tanta preocupação. Aí a preocupação desta casa pequena, o Espírito Santo, através da palavra e usando Jesus, ele fala que a casa é pequena, que somos nós. Ela requer ser cuidada não por fora, mas sim por dentro. Ela requer você ser moldada por dentro, edificada, aleluia, adornada, aleluia, tratada, porque ela vai receber o maior de todos ali dentro, aleluia, que vai fazer morada. A palavra de Deus fala que vós sois o templo do Espírito Santo, morada do Altíssimo. É por isso mesmo que ele tem ciúmes de vocês e de mim. Essa casa aqui no qual está sendo e vai ser edificada sobre a rocha Jesus, ele tem seus cuidados. Para a vista humanamente são pequenas mesmo, aleluia, mas mal sabe o mundo e aqueles que estão de fora que essa casa é pequena, mas quem habita dentro dela é grande. Aleluia, aleluia, oh aleluia. A casa edificada sobre a rocha. Edificação segundo a palavra de Deus. Na sua essência, edificação refere-se a ato de construir, fortalecer. A Bíblia nos traz um conceito que a edificação, ela nos traz enriquecimento, aprovando uma construção de um relacionamento com Deus, ao crescimento espiritual, a construção de uma comunidade de fé. Você vai ser edificado, mas você não é edificado sozinho. Você vai receber uma morada, mas há aquele que vai fazer morada dentro da sua casa espiritual. O próprio construtor que está preparando essa casa, é ele que vai morar. Glória a Deus. E quando ele vier fazer morada, ela precisa estar conforme ele quer. Ninguém constrói uma casa sozinho, requer de ajuda. Aleluia. É interessante que quando Jesus foi para o Pai, aqui ele não tinha ido. Mas quando a nossa irmã, pastora Fátima, leu em João 14, ele estava preparando os discípulos, dizendo: olha, não se preocupam não, tá? Eu vou para o Pai. Meu Deus. Glória. Mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu não vou deixar vocês órfãos. Quando ela pronunciou o primeiro versículo, eu falei: Espírito Santo, que coisa gloriosa. Porque quando o Senhor faz morada na casa no qual o Senhor quer edificar a tua graça, a tua misericórdia, o Senhor consola, aleluia, o Senhor não deixa sozinho. O que eu quero dizer, irmão, as tribulações, as aflições possam ser grandes que vêm sobre vós, mas ele já avisa antes, ele já orienta antes, Jesus já avisa antes de ir e partir. Ei, já preparando vocês. Lá atrás eu orientava os discípulos, a multidão, aleluia. Se um dia eu não estiver no meio de vocês, não se preocupa não, tá? Mas já estou orientando vocês, como vocês têm que se prosseguir. Se preocupam uns com os outros, ajudam uns aos outros, para que a sua casa, outra que vai vir, seja edificada em mim. Aleluia. E todas essas casas aleluia, habitarei. Aleluia, através de quem? Através do meu amor. O amor constrói, irmão. Meu Deus, é forte. O amor é aquele que une, irmãos. Aleluia. Quantos, aleluia, Paulo recomendou aos irmãos de Coríntios, falando em sua primeira carta, no capítulo 13, ele cita ali que o amor, aleluia, ele não tem inveja. O amor não busca seu próprio interesse. O amor, aleluia, não foca com injustiça. Oh, aleluia. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera. No último versículo ele deixou bem claro que o amor é o que constrói.
vida. Aleluia. É aquele que vai fazer morada para nos preparar para que quando Ele vier, Ele nos encontra dessa forma, unidos, aleluia, em plena comunhão atrenhável no Espírito. Irmãos, sozinho você e eu não vamos vencer. Sozinho eu e você não vamos edificar a casa sobre a rocha. Aleluia. Os irmãos têm um exemplo muito bem claro que a Bíblia nos traz. Todos os discípulos andaram com Jesus, e Jesus tinha uma certa preocupação com um discípulo, com Pedro, porque ele sabia que todos iam ser edificados sobre a rocha. Mas pela conduta de Pedro, Jesus sabia que requeria um pouquinho mais de tratamento, de moldar Pedro. Mas nem por isso ele sabia, pela promessa, que ia ser edificada uma casa do Altíssimo, no qual ia representar a tua igreja também. É interessante que a própria palavra não deixa bem claro que Jesus declarou para ele: olha, Pedro, Pedro, sobre essa pedra, sabe, Pedro, eu vou usar você para ser edificado uma das minhas igrejas também, mas você está sendo tratado, está sendo moldado. Os seus demais irmãos, discípulos, eles estão compreendendo, mas você tem que compreender um pouquinho mais. Sabe o que acontece, irmãos? Oh, Espírito Santo, nós somos fazendo parte do corpo. Ei, nós fazemos parte do corpo. Nós estamos aqui representando o corpo de Cristo. Os discípulos representavam o corpo de Cristo, e todos eles estavam sendo edificados na rocha, e todos eles precisavam ser tratados na rocha, e todos eles precisavam alimentar da rocha. Oh, aleluia. Todos eles precisavam beber da água da rocha. Oh, aleluia. E todos eles precisavam ser orientados pela rocha. E muitas das vezes, até nos dias de hoje, encontramos alguns Pedro dentro da igreja, não deixando ser tratado, aleluia, olhando só para si mesmo, achando que vai poder sozinho poder andar e fazer, esquecendo que é um construtor. Aleluia. Como o escritor de Hebreus, na sua carta, capítulo 3, no versículo 4, ele diz assim: pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. E Pedro não estava entendendo, aleluia, que ele também precisava passar por um processo para que o edificador pudesse edificar Cristo dentro dele. Irmão, muitos de nós ainda estamos no procedência de Pedro, não deixando ser moldado, aleluia, tratado, porque o eu querer, a vontade própria, impede o agir de Deus. Enquanto, aleluia, eu e você, aleluia, se comportar muitas das vezes como Pedro. Mas eu não sou carrancudo, irmão, eu não sou atirado como Pedro, eu não sou, aleluia, avolto como Pedro, aleluia, eu não sou precipitado como Pedro. Mas, irmãos, muitas procedências nós trazemos de alguém que já foi edificado em Cristo Jesus. Poderíamos descrever esta noite que ninguém gostaria de ser João, o pregador do amor, que Jesus não teve tanta preocupação com ele. Poderíamos falar que um de nós poderia ser Tiago, quando compreendeu que o chamado dele era para ser conduzido conforme a sua vontade. E lendo as suas cartas de Tiago, a gente nota que há exortações direcionadas para as igrejas e para o povo de Deus, é sempre segundo como Cristo quisera. Olha como Tiago deixou ser tratado. Eita Jesus! Aleluia. E a gente nota a importância, irmãos, de cada um de nós deixar ser tratado. Santo Deus, aleluia. Porque quando eu e você deixa ser tratado, irmãos, aleluia, você compreende a vontade de Deus. Aleluia, Deus. Irmãos, querer, aleluia, aceitar a vontade de Deus é você deixar, aleluia, o seu eu morrer. Glória. Sabe, irmãos, eu quero ilustrar olhando para a pessoa de Pedro, quando ele compreendeu, aleluia, glória. Não que foi muito tarde, porque Jesus não estava mais com ele, mas quando ele compreendeu, ele começou a dar fruto.
Possamos voltar em um desses versículos onde fala que a boa árvore pode dar má fruto, ou a má árvore possa dar bons frutos. Irmãos, que contradição! Pedro deixou de ser uma árvore má e passou a ser uma árvore boa para produzir bons frutos. É assim que Jesus decorre nos orientando através da tua palavra. Nós temos que deixar, aleluia, Ele edificarmos na videira. Nós estamos enraizados na videira, porque quando nós estamos na videira, irmãos, vem a tempestade, vem a enxurrada. Irmãos, não importa o que você ou eu esteja passando, seja na escola, faculdade, no trabalho, no meio da vizinhança, no meio daqueles que se diz amigos, como se falou aqui, alguns que se diz profeta, homens de Deus, mulheres de Deus, decretindo a imagem de Cristo Jesus. Não importa esses. O que nós vamos fazer com esses? Quer ser tratado? Quer ser tratado? Não haja como Pedro. Tinha que se cumprir aquele exato momento no Getsemane. Naquele exato momento tinha de se cumprir. Mas Pedro foi avulto demais. Pedro foi atirado demais. Aonde já estava tudo preparado, quando Judas Iscariotes entregou Jesus. Quando Judas entregou Jesus, aleluia, Pedro com a sua espada cortou a orelha de Malco. Agiu com a sua própria força, o seu próprio querer, a sua própria vontade, não entendendo que era o momento de tudo acontecer. Sabe por quê? Aquele que enviou, aleluia, Jesus sabia de tudo, o momento certo para acontecer. Por isso mesmo que eu estou citando essa situação. Não importa o que você está passando lá, aleluia, não acha com as suas próprias mãos. Não importa o que você está passando, aleluia, em qualquer lugar, com aquele perseguidor, injuriador, caluniador, aleluia, não use as suas próprias forças, não use as suas próprias mãos, aleluia, usa o joelho, aleluia, se humilha debaixo da potente mão de Deus. É interessante que Paulo, aleluia, ele comprou uma causa dos irmãos de Efésios, aleluia, ele se preocupou com a igreja de Efésios, com a conduta dos irmãos de Efésios, e ele falou, como foi citado aqui, por essa causa, não foi causa de Paulo, foi causa do povo. Ele se colocou de joelho, aleluia, apresentando ao Pai, para que pudesse fazer uma grande obra naquele povo. Irmão, nós se colocamos de joelho, para que aqueles que nos perseguem, nos caluniam, eles possam ser alcançados. Irmão, é de joelho que nós, aleluia, vencemos. Irmãos, é de joelhos, aleluia, que nós alcançamos a vitória. Sabe, quando nós relatamos, os cristãos, que é de joelho que nós vencemos a batalha, parece até, aleluia, hipocrisia da nossa parte. Mas quando Paulo escreve em nenhuma das suas cartas, lá em Efésios 6, o versículo 10 em diante, ele fala nos demais irmãos meus, aleluia, oh aleluia, ele já começa nos demais irmãos meus, revestido de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as todas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne. Foi Pedro que lutou contra a carne, mas nós não, mas sim contra os principados, potestades nos lugares celestiais. Aí ele nos orienta, portanto, tomai a armadura de Deus, a espada do Espírito, no qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Aleluia, porque ele relata nesse texto, aleluia, para simplesmente no versículo 10 ao versículo 21, 20, que a sua força, aleluia, o seu braço, aleluia, não vai chegar a lugar nenhum. Aleluia, ele não chega a lugar nenhum. A sua braveza, aleluia, o seu achismo, aleluia, a sua força brutal, a sua ignorância, como homem, como mulher, achando que pode vencer. Ah, meu Jesus querido, nós não vencemos, irmãos. Quem vence é quem desce. Aleluia. Quando você desce na casa do oleiro, oh, irmão,
Irmão, todos aqueles que desceram na casa do oleiro, aleluia, ele desceu para receber, aleluia, o oleiro que vai tratar o vaso. Irmão, nesta noite o Espírito Santo, aleluia, Deus é maravilhoso. Ele está falando como você está edificando a sua casa. Eu creio, Deus. Aleluia. Ele está dizendo para você como você está edificando a sua casa espiritual. Irmãos, você não sabe que a minha casa material, lá em casa, a tempestade é grande, a perseguição é grande, aleluia, contenda, dissensão. Você não sabe, o pastor não sabe. Você só ora por mim, só intercede por mim, mas você não sabe como é lá dentro da faculdade. Quando tem aquela turminha, você não sabe como é na escola, o que meus filhos passam, como está sendo hoje, você não sabe como é dentro do trabalho. Aleluia, aquele opositor, aquele que fica, aleluia, às esquinas, aqueles que ficam às escondidas. Mas irmãos, o escritor de Hebreus mais uma vez te faz ser feliz. Aleluia. E te deixa muito bem claro no seu capítulo 12, versículo 1. Tanto você como eu, se quer servir Jesus, nós somos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, que sempre quer nos embaraçar e nos trazer um peso para impedir o agir de Deus. Porque eles sabem, porque nós estamos no caminho certo. Eles sabem que nós já entramos pela porta. Ele sabe que a nossa casa está sendo edificada, e Ele quer impedir isso acontecer. Então Ele fica nos olhando, fica nos rodeando, aleluia, fica à espreita, esperando um momento para atrapalhar a nossa comunhão com Deus, para atrapalhar a nossa caminhada com Deus. Irmão, não vai mudar. Desde outrora, as dificuldades de Moisés e Josué para conduzir o povo, teve o desânimo, aleluia, teve a tristeza, o abatimento, mas Jesus, através da tua palavra, que brandava naquele tempo, aleluia, através dos anjos, aleluia, no qual Deus enviava para consolar os seus profetas, dizendo: ajudo vocês a perseverar, tende bom ânimo, aleluia, se esforça-te, aleluia, não prevaleça, não desista, aleluia, desde aquela época até os dias de hoje. E ele diz mais ainda, irmãos, no dia de hoje, naquela época Deus enviava o anjo, e nos dias de hoje vós e eu temos o Espírito Santo. É verdade. Glória. Aleluia. Aleluia, Deus. Oh, aleluia. O que tem lhe temido, o que tem te temido, aleluia, na caminhada, o que tem feito você olhar para trás. A única coisa que nós temos que fazer de olhar para trás é o nosso passado, aleluia, é o nosso velho homem, nosso velho erro, o nosso velho querer, aleluia, a tudo aquilo que não nos pertence mais. É isso que tem que deixar para trás. Paulo deixou muito bem claro, aleluia, prossigo adiante. Mas antes ele falou assim: deixando tudo que ficou para trás, deixando tudo que ficou para trás, eu vou prosseguir adiante agora, olhando para o autor e consumador da minha fé, que é Jesus Cristo. Então Paulo traz uma recomendação para os irmãos: irmãos, para de se contentar entre uns e outros, igreja de Coríntios. Irmãos, para de se confrontar entre uns aos outros, para que, aleluia, de mentir entre uns aos outros, para, aleluia, de injuriar uns aos outros, para, aleluia, de perseguir uns aos outros, aleluia. Deixe esses costumes, esses procedimentos errados. Olha para Jesus. Irmãos, quando nós olhamos para Jesus, Pedro, quando ele começou a olhar para Jesus, já era um pouco tarde, porque Pedro não olhava mais para a fisionomia de Jesus, mas ele olhava para as palavras que ficou gravado na tábua do seu coração. Deus é forte. Oh, glória. Aleluia. Foi aí que ele começou a compreender o tanto que ele perdeu quando o mestre estava com ele. O que o Espírito Santo está dizendo nessa noite, irmãos? Valorize o que vocês têm, aleluia, enquanto está com vocês. Não espera estar ausente na mão do comandante. Irmão, aí só valoriza quando está presente na mão do comandante. Quando nós ficamos ausentes daquela pessoa que nos orienta, que nos quer bem, só nos lembra das palavras. A minha esposa citou do pastor,
Aleluia, aprendi muito com este homem desde quando eu cheguei naquele ministério. E hoje, graças a Deus, posso dizer, ele deixou um legado, mesmo que eu estou em outro ministério. E antes de acontecer tudo o que aconteceu, agora em fevereiro, na escola bíblica de formação de obreiro, na Assembleia de Deus, no qual eu fui reconhecido, e tantos outros meus irmãos que estavam ali presentes, eu fiz uma visita para ele antes de ele morrer. E ele deu a única orientação para mim antes de morrer. Olha para vocês ver que coisa importante, irmãos. Valorize enquanto você tem aquele que te orienta, que é o pastor, que é a pastora, que é o ombreiro, aqueles que se preocupam com a sua alma espiritual. Ele não quer saber se você é bem sucedido financeiramente, ele quer saber que você vai ser vai ser, aleluia, abundantemente espiritualmente, para ajudar ele na obra. Porque se ele cresce, você cresce, a igreja cresce. Aleluia. Se a igreja cresce, é porque ele envia os caídos, necessitados. A igreja só cresce quando os membros abraçam junto com o pastor. Aleluia. E aquele pastor me deu uma orientação, e logo em seguida, dentro de uns 20 dias, ele faleceu. E ele me falou: Adilson, hoje você está na Assembleia de Deus, siga todo o estatuto, siga toda a ordenança dos seus pastores. Aleluia. Aproveite o tempo que você esteve comigo, aquilo que você aprendeu mediante a palavra. Valorize os seus profetas, meu Deus, os senhores que cuidam da sua alma, que hão de apresentar você perante a Deus. E quando você tiver neste ministério, honra os seus pastores. Meu Deus, sirva eles como estivesse servindo ao Senhor. Aleluia. 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 A palavra se decomarás. A pobre é a place de aleluia. Aleluia. Glória a Deus. A própria palavra nos deixa muito bem claro que nós temos que interceder para os nossos patrões, servir nossos patrões como se estivesse servindo ao Senhor. Nós temos que respeitar eles como se estivesse respeitando o Senhor. Muito mais nossos pastores, que já representa Jesus na igreja. É aí que você tem de orar por eles também, porque Ele ora por nós. É aí que você tem de honrar eles na figura de Jesus Cristo, porque eles honram você por estar aqui. É a eles que você tem de prestar toda a reverência, em amor e misericórdia, intercedendo por Ele. Aleluia. Então, a todo tempo eu pude aprender com este pastor. E ele partiu, mas deixou um legado. E eu vou seguir esse legado enquanto estiver na Assembleia de Deus, se assim for da vontade de Deus, o tempo oportuno. Porque eu aprendi pela palavra que nós estamos lá para servir. Jesus falando para mim e para você: nós estamos para servir. Aquele que veio para servir, Jesus, Ele nos ensinou e nos orienta a servir uns aos outros. Irmãos, quer ser edificado? Oh, Jesus. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26, ele diz assim: portanto, que diremos, irmãos, quando vocês reúnem, cada um de vocês tem um salmo, uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em uma língua, ou um intérprete? Aleluia. Eita, meu Jesus. Aleluia. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Vocês estão entendendo que um depende do outro para ser edificado. E aqui Paulo recomendando aos irmãos de Corinto, uma igreja muito complicada, que tinha de compreender o que era ser edificado. Quer ser edificado sobre a rocha? É um se preocupando com os outros, é um honrando o outro, é um valorizando o outro. Aleluia. Deixa as queixas, deixa o disse-me-disse. Só ele pode, ela pode. Deixa, irmão, é o corpo. Ei, Jesus sabe como conduz a igreja. Aleluia. Irmão, não se preocupa com esse tipo de coisa. Nós não somos igreja de Coríntios. Ei, nós somos a igreja do corpo de Cristo nos dias atuais. Lindo como anás. Aí que coisa interessante. Oh, aleluia, a igreja primitiva não encerrou em capítulo 28 de Atos de Apóstolos. Ela não encerrou. Ela dá continuidade, 29, 30, 31, até quando
Jesus vier, somos nós. A igreja primitiva, que fazia tudo em prol um dos outros, comiam, bebiam, louvavam, glorificavam, oh aleluia, e também em impetrações e orações, intercessões uns pelos outros, era tudo igual, e não havia falta de nada, porque a igreja era suprida, porque compreenderam o propósito da igreja primitiva, era um ajudando o outro e todo mundo sendo edificado em Cristo Jesus. Irmãos, quando nós olhamos o espelho da igreja primitiva, nós deixamos a igreja de Coríntios lá para trás. Mas irmão, você está citando a igreja de Coríntios, mas se a gente for lá em Apocalipse, oh Jesus, tem igreja que é estreito, se tornar igreja só na aparência. Oh, Jesus falou para a igreja de Pérgamo: ei, eu conheço as vossas obras. Ei, você pensa que eu não sei? Então vocês são igreja, mas não estão representando como igreja. Não és nem frio nem morno. O que vocês são? Então, irmãos, ei, deixemos tudo que ficou lá para trás. Vamos prosseguir adiante, olhando para a igreja primitiva, no qual Cristo ensinou seus discípulos. Fazer discípulos, irmãos, para ser discípulos é necessário ser discipulado. Ser discipulado é necessário, aleluia, ser exortado. Ser exortado é necessário, aleluia, ser ensinado. Ser ensinado é necessário entender e compreender o ensinamento. E aleluia, aceitar o ensinamento do homem, não de Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia. Irmãos, quer ser edificado em Jesus? Quer ser edificado sobre a rocha? Eu me preocupo com os céus. O céu se preocupa, aleluia, com a tua esposa se preocupa com a Cleide se preocupa com a irmã Fátima, a Fátima se preocupa, aleluia, com a irmã Ivaneide, você está entendendo? É o corpo, irmão, não tem posição, mas precisa na igreja organização, tem separação do presbitério, de eclesiástico, é porque é necessário para a organização da igreja. A igreja de Cristo é organizada, não é bagunçada. Por isso, se você voltar aqui no texto do início, ele começa a falar no capítulo, ele já começa a decorrer o texto falando: por que vós julgais? Quem és tu para julgar? No capítulo 7 de Mateus, se você for decorrer o texto, até chegar onde ele já começa, no texto inteiro ele começa: não tem que se preocupar um com os outros, deixa essas coisas para lá. Ei, ele já começa a exaltar o povo e orientando no peso. Para depois, vocês querem ser edificados em mim? Então começa a compreender. Vai deixando isso aí. Irmãos, não aponta, irmãos. Não estamos para apontar erro de um do outro. Muito menos do pastor, muito menos do obreiro, muito menos um do outro, porque ela faz e eu não faço. Irmão, nós fazemos parte do corpo. Irmão, a importância do parte do corpo, sabe o que é, irmão? Todos nós aqui temos os mesmos membros. Só mudamos, aleluia, de uns é homens, outras mulheres, mas todos os membros são iguais. O dedinho do pé ou da mão, quando a unha está machucada e você aperta aquela unha, o seu corpo inteiro reflete a dor. É a igreja, irmão. Quando Jesus comparou a igreja como um corpo humano, ei, o mais importante é a cabeça, que é Cristo. Aleluia. Ele é o tronco. Aleluia. E nós estamos ligados nesse tronco na cabeça. Por isso mesmo que é necessário a gente compreender que há a organização da igreja. O pastor, o obreiro não pode fazer segundo a tua vontade, está na direção do Pai. Mas não aponta nada, irmãos. Olha para Jesus. Irmão, quando nós olhamos para Jesus, essas coisas que nós vamos decorrer nesse texto, a gente vai deixando para trás. Aí a nossa vida vai sendo edificada naquele que quer edificar a morada do Altíssimo, que é Jesus. Oh, aleluia. Olha que coisa que nos traz um peso. Tiago citou sobre a língua. Tiago falou que toma cuidado com a língua. Mas Paulo, enfatizando para os irmãos lá em Efésios, no capítulo 4, no seu versículo 29, diz assim: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês,
mas apenas o que for útil para edificar os outros. Aleluia. Conforme a necessidade, para que conceda a graça, aleluia, os que a ouvem. Mais uma vez, Paulo falando para os irmãos de Éfeso: olha, nosso irmão, companheiro na obra, Tiago, trouxe uma recomendação, e nós temos que seguir, porque nós temos dois membros, dois ouvidos, e temos um único membro, a boca, que recebe a língua. E ele trouxe uma exortação para a igreja, Tiago, que nós temos que estar pronto para ouvir e tardio em falar. E Paulo, aproveitando para falar com os irmãos de Efésios, ele falou assim: cuidado com o que vocês têm dito, cuidado o que sai da vossa boca. É para edificar? Ou é para destruir? Ou é para desunir? É para quê? É para unir? É para edificação? Então a todo tempo requer edificação no corpo, mas cuidado o que falamos, o que ouvimos. Ouvir nós possamos, irmãos, mas falar, nós temos que falar para o Espírito Santo: Espírito Santo, eu ouvi isto. O que quer dizer isto? Fica para você, apresenta para o pastor, ele vai orar, interceder junto com você. Sabe por quê, irmãos? Nós temos que fugir às vezes dos comichões do ouvido, as más conversações. A palavra de Deus fala assim, que as más conversações corrompem o quê? Você não, os bons costumes. Palavra de Jesus, ela corrompe a palavra de Jesus, ela mata a essência de Jesus. Meu Deus. Por isso mesmo que a gente tem que fugir, irmão. É interessante que eu tenho um conhecido de um outro ministério na Assembleia de Deus. Ele fala assim: Adilson, quando qualquer um vem falar de alguém, seja que for, eu já logo breco e falo assim: você me desculpa, o que você diz? Vamos orar para essa pessoa. Não, você vai me ouvir, não, vamos orar para essa pessoa. Ele já logo corta o mal pela raiz. Está entendendo, irmãos? Pedro cortou a orelha de Malco, e Jesus rapidamente restituiu a orelha de Malco. Por quê? A nossa luta não é carnal. Então quando você corta o mal, você está cortando o mal de o mal que pode degredir a vida de alguém, do seu irmão. Ele erra, você também erra, irmão. Eu erro, nós erramos. Quem não erra? Jesus, aquele que edifica o corpo. Esse não há erro, e não encontramos erro. Nos discípulos encontra erro? Sim. Nos dias de hoje, nos nossos irmãos encontra erro? Sim. Mas Jesus veio para nos corrigir um erro que, aleluia, errávamos. Mas hoje nós não erramos mais, irmãos. Sabe por quê? Porque nós estamos sendo edificados sobre a rocha. Glória a Deus. Mas é necessário que eu e você sejamos edificados sobre a rocha. Aleluia. Quando eu e você deixa ser edificados sobre a rocha, irmãos, grandes coisas erram. Irmão, quando Jesus falou que a tempestade vem. Irmão, nós estamos falando materialmente de uma enxurrada, uma chuva, vem. Agora para analisar na sua vida espiritual. Ela vem através do que, irmãos? Do que ela vem? É interessante, a pastora ou o pastor Léo pode corrigir nesse exato momento, se eu não estiver equivocado, se é Tiago, dizendo de onde vêm as lutas e as pelejas, dos vossos membros que guerreiam entre si. É Tiago 2 ou é o 1 Pedro? Tiago 2, é isso? Tiago 2, de onde vêm as pelejas e as lutas que guerreia dentro de si? É dos vossos membros que guerreia entre si. Por gentileza, pastora. Então, versículo 1. Aleluia. Glória a Deus. Então vocês começam a entender de onde vem as lutas e as pelejas que guerreia dentro de vós, nos vossos membros. Muitas vezes ouvimos coisas que aqui dentro já está, irmão, corroendo. Aí você ouve o que não convém. Aí se você ouve o que não convém, irmão, fermenta mais a onda. Sabe o que é? Fermento estragado. Fermento estragado. Na onde? Na sua vida, no corpo da igreja, porque você faz parte do corpo da igreja. Um membro do corpo, irmão,
recebendo um fermento estragado. Aleluia. Ele estraga toda a massa. Encontrou? Ele corrompe toda a massa, estraga toda a massa. E nós somos o corpo de Cristo. Que não possamos ser corrompidos. Aleluia. Porque é importante saber que Jesus se preocupa com cada um de nós. Ele tem essa preocupação com cada um de nós. Perdão, Tiago 4, por gentileza. Ratificando para os irmãos, Tiago 4 continua sendo Tiago, mas é capítulo 4, peço perdão para os irmãos. De onde vêm as guerras e as pelejas entre vós? Porventura não vem disso? A saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam. Aonde os vossos deleites guerreiam? Aqui dentro, irmãos. Quando você decorre o texto, a palavra muito bem precisa, é dentro de nós, que fica fermentando. Aí se você dá vazão para isso, irmão, ele faz um arrastão. Aí depois fala assim, aquele irmão é liguaruda, a irmã é... Mas irmão, você está falando da edificação, você está falando que nós temos que deixar os maus costumes, sim, irmãos. Nós temos que deixar os maus costumes. Para que nós possamos ser edificados em Cristo Jesus, nós precisamos deixar as más conversações. Nós temos que deixar aquilo que nos contamina. Olha que coisa interessante, olha que contradição, irmãos. Vocês podem falar, por que contradição? Quando Jesus estava com seus discípulos se alimentando, os opositores que sempre perseguiram Jesus, os fariseus e saduceus, os doutores da lei, olhando Jesus ali com seus discípulos se alimentando, eles perceberam quando Jesus chegava ali, quando eles se assentaram, começaram a comer, não perderam a oportunidade de atacar Jesus mais uma vez. E nos dias de hoje vai ser diferente, irmãos. Onde você quer chegar? Eu vou dizer para os irmãos. Por isso mesmo que Paulo enfatiza para os irmãos de Efésios, para tomar cuidado com o que você fala. Tiago já falou que é melhor ouvir do que falar. Ser prudente. Seja prudente no ouvir e tardio em falar. Por quê? Aqueles homens atacaram Jesus, cutucaram Jesus. Interessante, vocês estão comendo sem lavar a mão. E graças a Deus que o nosso mestre sempre tinha uma orientação para dar para quem quer que fosse, sem atacar quem quer que fosse. Sabe por quê? Jesus não conheceu Salomão. Aleluia. Mas Salomão foi muito bem-aventurado quando começou a escrever a sua carta, ou a sua escrita no Provérbios 15, versículo 1, ele fala assim, que a palavra dura ressuscita o furor, mas a resposta branda, esse era o nosso Jesus. Aleluia. Sempre tinha uma palavra branda para dar uma resposta. Verdade. E ele falou para aqueles homens, o que contamina o ser humano, aleluia, não é o que entra, é o que sai. Eu toquei nesse versículo para os irmãos entender que cuidado. Não importa o que estão te cutucando, te gerando uma ira, uma cólera, um nervosismo. Tem uma palavra branda, teve uma resposta branda. Irmão, quando você está em grande temor, quando você está em grande tormenta, quando você está sendo em grande perseguição, pede 5 minutos para Jesus, respira fundo, Ele vai te permitir. Se for para responder, você vai responder com uma resposta branda. Sabe por quê? Você vai desviar o furor. Meu Deus, é assim que nós fazemos com nossos opositores. É assim que nós fazemos. Sabe por quê, irmão? Porque nós estamos sendo edificados na rocha. É verdade. O nosso mestre foi atacado a todo tempo, principalmente por Satanás. Os irmãos sabem disso. E nós vamos adentrar, porque eu quero encerrar aqui o nosso irmão Tiago, falando através do seu irmão Judas. Nós temos 2 Judas, irmãos. Os irmãos compreendam que nós temos 2 Judas. Agora nós estamos falando do irmão de Tiago, Judas. Não o Judas que traiu Jesus. E ele escrevendo o único livro em Judas, ele nos deixou bem claro, e dizendo assim no seu versículo, no seu capítulo único e no seu versículo 20 em diante, ele diz assim: mas vós, amados,
Eita Meu Jesus. Deus, forte. Aleluia. Edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando pelo Espírito Santo, conservai-vos, aleluia, a vós mesmo na caridade de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Aleluia. Aleluia. Mas vós, amados irmãos, edificando-vos a vós mesmos, é o corpo de Cristo, Glória. sobre a vossa santíssima fé, a palavra da fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós cremos não por vista, mas sim por fé. Nós cremos que aquilo que há de vir, a coroa da vida eterna, nós não estamos vendo. Mais uma vez o escritor de Hebreus nos traz um ênfase muito importante sobre a fé, que nós possamos vivenciar e praticar a fé a todo tempo, não por ver, irmãos, aleluia, mas sim por crer. Então esses dois últimos versículos eu encerro dizendo para vocês e para mim também, que primeiro que recebeu essa palavra fui eu, que nós temos que se edificar uns aos outros em Cristo Jesus, para que nós possamos estar arraigados em Cristo Jesus, abundante na sua glória, na sua graça. Sabe por quê, irmãos? Fiel é aquele que vos chamou e vos alistou para toda a boa obra. Glória a Deus. E ele vos continua dizendo: eu sou convosco até a consumação dos séculos. Aleluia! Ajudai-vos uns aos outros em Cristo Jesus, e a igreja será edificada sobre a rocha. E desde já, aleluia, sou grato pela rica oportunidade de mais uma vez voltar a essa casa e compartilhar junto com meus irmãos, junto com o corpo de Cristo, aprendendo mais uma vez como edificar a nossa vida em Cristo Jesus, deixando tudo para trás e prosseguindo para Jesus, que é o autor e consumador da sua e da minha fé. Em nome de Jesus, eu agradeço a rico. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pai do Senhor, igreja. Amém. Amém, amados. Amém. Glória a Deus, irmãos. A palavra de Deus, ela é tremenda, é cirúrgica, né, irmãos? É como o evangelista falou aqui, a precisão da palavra de Deus, irmãos, é como se fosse um paciente entrando numa sala de cirurgia. Ela vai lá até a divisão da alma, irmãos, aonde a medicina não consegue ir, a palavra de Deus ela vai. Glória a Deus, louvado seja Deus por isso. Amém? Enquanto o nosso evangelista está tomando o fôlego aqui, para mim antes agradecer a ele, quero já dar os avisos aqui. Domingo, quem vai estar ministrando é o evangelista Django. É isso? É isso, né, pastor? E vai vir a banda também, Toque de Cura, vai estar aqui adorando a Deus juntamente conosco, com a igreja. E eu peço para que os irmãos